E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal Shinobi Arts. Hoje a gente está aqui para gravar um vídeo da playlist de manutenção, né? Então a gente tá falando um pouquinho de compressor. Então o tema do vídeo é 3 dicas, né? Ou 3 cuidados básicos que você tem que ter com o seu compressor de ar, né? Pode ser esse e pode ser aquele grandão ali que a gente tem aqui também, tá vendo? Ele ali, mas no caso seria desse que é o mais comum das pessoas adquirir hoje em dia, né? Então 3 cuidados básicos que você tem que ter. Você comprou ele, tá usando durante um tempo aí, né? E daí se precisa, né, se dar uma certa manutenção, além da limpeza, né, tem que observar, né? Então, primeiro que a gente tem que observar é o seguinte, né, no caso você tem que fazer o esgotamento da água dele, né? Então, você usa aí 2, 3 dias, o ideal é você soltar, por quê? Porque o ar, por mais que você mora numa região aí com a umidade do ar é muito baixa, né? Ali não tem muita umidade, mas mesmo assim o ar ele carrega a umidade, né? E pode danificar seu compressor também na parte de baixo, principalmente onde a água fica alojada, que ela desce, né? Fica aqui. Então por isso, né? Às vezes você tem visto, mas não prestado atenção. Embaixo aqui tem uma pequena válvula, essa aqui, né? Então com ele, né? Sem ar você vai coxar, né? Torcer ali, ó. Tá vendo? Olha a quantidade de água que vai vazar aqui, ó. Tá vendo? Não deixar ele vazando. Ó, tem bastante. Ó a quantidade, ó. Que tempo faz que não tira. Então esse é o primeiro cuidado. Eu vou deixar vazando aí, parece até que eu coloquei água aí, né? Mas não é. É o que a gente usou durante um mês aí, foi esquecido de tirar e por isso que tá vazando agora. Esse é o primeiro cuidado, certo? Vamos para o segundo. O segundo cuidado é o filtro de ar. Né? Então, o filtro de ar, né? No caso, ele, o compressor tem o motor aqui. O motor ele puxa o ar por essa parte aqui, né? Vai por esse cano e entra lá dentro da cuba aqui, né? Então, cuidado com o filtro de ar. Então, o filtro de ar tá aqui. A gente vai tirar ele para ver o estado dele. Que dependendo do lugar que você trabalha, na construção, às vezes pode acontecer de ter muita sujeira e ele entope. Então, às vezes pode ficar forçando ou mesmo opa, caiu a pecinha aqui. Ou mesmo, às vezes, ele tá danificado e tá passando sujeira, tá vendo? Caiu uma pecinha aqui que eu já vou mostrar. Então, vamos puxar ele aqui de dentro, para ver como é que tá o estado desse aqui. Ó, como você pode ver, ele tá um pouco sujo aqui, ó, mas ainda assim tá só na parte frontal dele. A parte de trás ainda tá boa. Então, né, eu vou depois bater um ar nele aqui também, para poder limpar, né, senão você deixar por muito tempo, né, essa sujeira aqui ela vai entrando, né, ela vai passando aqui. E daí ela pode ir ali também e vai, né, sujando a parte do bloco ali onde que suga o ar no cabeçote. E também pode ir para dentro do bujão, né, sujeira, por isso que é ideal ficar olhando. Quando estiver num estado muito avançado aí de deteriorização aí, tiver muito sujo, daí o ideal você comprar. Você vai comprar às vezes o filtro para esse aqui mesmo, ou você pode pegar uma bucha também, né, ali, e fazer também, né, isso aqui não é muito difícil, certo? Esse aqui é o segundo cuidado. Por que o segundo cuidado? Né? Porque o terceiro vai ser a partir do nível de óleo que você vai verificar. E daí para você ver o nível do óleo, a vareta ela está aqui, né? E daí se você não tirar o filtro de ar, você não consegue tirá-la, ok? Então vamos para o terceiro aqui. Também esse aqui no caso é esse aqui para você ver o nível do óleo, né? Mas também para troca. Então você observar no manual aí do seu compressor aí que tem as pessoas que trocam com 250 horas, outros trocam com 500, né? Principalmente as primeiras, quando você compra ele, né? Daí você vai ter que trocar, não vai ter que esperar 1000 horas, né? Por conta de o óleo ficar muito queimado ali. Então você vai trocar ali pelo menos a uns 500, 200 horas. Tem pessoa que troca com 100. Então eu sou muito cuidadosa, né? Então daí você vê também essa parte. E aqui que você vai usar para poder tirar, né? Então o óleo, né, que a gente utiliza é esse aqui, ó. Tá vendo? Óleo para compressor aqui, ó. Aí a marca vai variar, né, de lugar ou então possibilidade, né, financeira do cara. Mas seria esse óleo aqui, não é um óleo para compressor já, de lubrificação do compressor. Entendeu? Então, para poder tirar aqui, para eu verificar, né? Primeiro eu vou mostrar aqui, ó, tem duas partes. A parte de cima que é um respiro aqui, que você pode tirar. Esse você não precisa tirar o filtro de ar para poder acessar ele. Você vai vir aqui, né? Você puxando, ok? Você pode tirar aqui. Aqui você pode acrescentar o óleo aqui só, quando você só quer acrescentar, né? E daí, vou colocar aqui de volta para você poder tirar a vareta para você verificar. Então, de algo que você não tenha trabalhado com ele, tá parado, porque o óleo vai descer no fundo, né? Ok? Então, você vai balançar aqui com cuidado, puxando para cima.
né, torcendo, ok, saiu. Então, daí você vai levantar a vareta com cuidado, lugar que tenha um pouco mais de luz, que nem aqui, ó. Daí você vai ver, ó, tá vendo essa parte de baixo aqui, ó, tem a ponta, opa, aqui, tem a ponta, né, e essa parte de cima, então você vai ter que ver que o óleo ele tem que estar, né, o mínimo é aqui, o máximo é aqui, ó, então ele tem que estar mais ou menos nessa altura aqui, né, para poder ele estar no nível bom, então não encher demais, né, por conta de, no caso, senão ele trabalha e começa a vazar óleo para fora também, né, não um pouco, nem muito, tem que estar na quantidade certa, então num nível entre o mínimo e o máximo, ok? Então essa aqui que você vai ter que verificar, então uma vez que você viu que está baixo, você vai acrescentar o óleo no seu compressor aí, ok? Então seria mais ou menos isso as três dicas, né, que eu queria passar, né, para você fazer a manutenção no seu compressor em casa aí, para não correr o risco de danificar ele, né? Então mas todos são interessantes, mas a mais que problemática seria essa aqui, né, por conta do óleo, se ele baixar muito ou estiver vazando, ou às vezes tem pessoa também que vai mexer, ele deita o compressor, então às vezes pode acontecer dele vazar aqui pelo respiro aqui para cima, dependendo dessa peça, se ela não estiver muito boa. Então observa aí, né, e caso, né, você, né, chega o momento de trocar, também você entrou nesse vídeo vendo como fazer manutenção e também você vai trocar o óleo, né, então aqui você vai tirar a vareta, deixar ela assim, e depois você vai vir aqui e vai abrir esse bujãozinho, né, e daí o óleo vai vazar aqui. Aí depois, porque, né, você vazou tudo, você joga mais um pouquinho, vai cair o óleo limpo, não vai cair o óleo limpo, que ele vai escorrer ali, vai vir para fora, então você vai conseguir limpar, né, deixar totalmente novo, né, o óleo que está aqui dentro. Você fecha e vai acrescentar e vai medindo conforme você vai colocando na vareta. Então nesse aqui eu vou acrescentar só um pouquinho, porque ele tá bom ainda, né? Mas eu vou ter que bater um ar aqui no filtro, né? Como vocês viram. E a parte de baixo já escorreu toda a água, ó, tinha bastante, ok? Então chegamos ao final então do nosso vídeo. Então essa é a manutenção que você pode fazer no seu compressor aí, ok? Então se foi útil para você, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal, né? Aí e também dá uma olhada nas playlists aí do canal, caso tenha outras coisas que possa vir a interessar, né? Então, tem esse compressor aqui e também temos aquele outro compressor aqui, que caso chegou nesse vídeo por conta de compressor, né, tem um vídeo no qual eu desmontei esse cabeçote inteiro para você ver como é que é os pistões aí dentro. Esse aqui estava com problema de vazamento de óleo, né, estava entrando muito óleo pro bujão. E daí foi visto ali conforme eu desmontei que era os anéis que eles estavam alinhados assim de um jeito assim que estava empurrando, né, ali, e também tive que trocar, esse eu não coloquei no vídeo, porque daí depois a hora que eu fui montar, eu vi ó, esse detalhe, né, também, mas era uma das juntas que elas estavam danificadas e estava passando, né, do nível ali da câmera, né, daquele lado ali para o outro, que tem a saída do ar, então, porque o óleo tem que circular ali, né, para lubrificar o pistão, mas aí ele tá vazando para lá, então era isso que era o defeito daquele ali. Caso você chegou nesse vídeo, quiser dar uma olhada nesse também, achei interessante, ok? Então ficamos por aqui e até a próxima. Valeu, pessoal!